Oi, pessoal, boa tarde. Então, estamos aqui hoje na nossa última live de formação e hoje não vamos ter um relato de escola, então nosso encontro vai ser um pouquinho mais curto, mas hoje eu preparei algumas dicas baseadas, então, nas perguntas de vocês ao longo da semana e nós vamos falar um pouquinho também sobre o Google Sites, que é um recurso bem interessante que pode ser usado com todas as faixas etárias. Tá? Então, uma boa tarde a todos. Vejo que já tem bastante pessoas participando ali no chat e peço que vocês possam ir mandando também perguntas ao longo da live das dúvidas que vocês têm, ok? Então, durante essa semana, teve muitos questionamentos sobre a questão do uso das ferramentas com a educação infantil. Eu falei muito sobre a questão de como a gente tem que adaptar o material para os pequenos, mas também da questão de que muitas vezes o retorno que a gente vai ter deles vai ser diferente dos maiores. Então, os maiores da área 2, principalmente, ou a partir do terceiro, quarto ano, eles já conseguem abrir um arquivo, mover figuras, escrever um textinho, mas os menores a gente sabe que é um pouco diferente. Então, eu trouxe algumas sugestões, baseado no que a gente já tinha conversado ao longo dessa semana. E o Google Sites também, que nós vamos falar hoje, ele serve também com este propósito. E daí hoje o exemplo que eu vou mostrar vai ser mais voltado, então, para a área 1, embora a área 2 também possa se utilizar desse recurso. Então, vamos lá. Então, uma das coisas que a gente conversou ao longo dessa semana foi o uso do Google Formulários. E aí, pensando na questão da educação infantil e das séries iniciais, eu trouxe então uma proposta de formulário adaptado para essa realidade dos pequenos. Obviamente, eles vão necessitar da ajuda de um adulto, mas eu trouxe um modelo para a gente ver como a gente pode fazer um formulário mais interativo para as crianças pequenas. Então, que não fique aquela coisa do adulto lendo o tempo todo e a criança respondendo, tá? Ver se a minha tela está compartilhando. Vamos ver se vai entrar a minha tela. Então, quando a gente trabalhou no Google Formulários, a gente viu que a gente tem vários tipos de pergunta, e um dos tipos de pergunta é a de múltipla escolha. E uma coisa interessante que a gente pode fazer no formulário de múltipla escolha é justamente inserir figuras. Então, para a área 1, na educação infantil, primeiro ano, até os maiores também, se a gente deseja, né, fazer uma atividade diferente, a gente pode trabalhar com a questão das figuras. Lu, preciso que tu libere minha tela. Aí. Muito bem. Então, aqui nesse formulário, são sugestões, obviamente, com certeza tem muitos profs bem mais criativos do que eu para elaborar um formulário assim, mas eu tentei colocar alguns exemplos de como é que a gente pode adaptar para a educação infantil. Então, por exemplo, aqui no nome, a gente pode trabalhar com a fotinho dos estudantes. Então, a criança vai abrir o formulário, deixa eu colocar como é que ela vai visualizar. Ela vai abrir o formulário e vai ver que tem a fotinho dela e dos colegas, e ela vai escolher a fotinho dela. Então, o Pedro está preenchendo o formulário, ele vai escolher lá que ele é o Pedro. A gente também pode inserir um vídeo
de uma historinha, pode ser até um vídeo do professor explicando algum assunto, né? Então, eles vão assistir o vídeo. E depois de assistir o vídeo, podem ter algumas perguntas que eles possam mostrar se eles entenderam ou não. Então, por exemplo, qual personagem no Nariz Crescia quando contava uma mentira? A criança vai ter assistido o vídeo e vai saber que é o Pinóquio. Ou ainda, você gostou da história? Ah, gostei. Ah, eu não gostei. Ah, eu amei a história, muito legal. E que parte da história você mais gostou? A gente pode inserir a ideia de adicionar um arquivo. Então, a criança vai executar alguma ação e a família vai postar aqui depois para nós. Então, voltando aqui no formulário, na edição do formulário, eu vou mostrar como é que a gente insere uma figura numa pergunta de múltipla escolha. Então, a gente vai selecionar múltipla escolha. E aqui, então, quando a gente vem na pergunta, vou adicionar mais um item. Quando a gente vem aqui na pergunta, para escrever, do ladinho aparece um quadradinho da imagem. Aqui, ó. Então, aparece esse quadradinho da imagem, a gente vem adicionar imagem. E aí, mais uma vez, a gente vai poder fazer um upload de uma figura do nosso computador, por exemplo, a foto dos alunos. A gente pode tirar uma foto com a câmera, né, uma imagem do nosso Google Drive, ou ainda pesquisar lá no Google, né? Que no caso, como eu não tenho a foto dos alunos, eu vou pesquisar uma imagem fictícia, mas a gente poderia pegar a imagem dos nossos alunos que a gente tem. E em cima da figura eu posso nomear ela ou colocar a opção que eu quiser. Então, assim a gente consegue adicionar figuras para as crianças clicarem, né? Mesma coisa que foi feita nessas outras questões aqui. Nessa última questão, eu escolhi aqui, ó, nas alternativas de tipo de pergunta, um upload de arquivo. O que isso quer dizer? Que a pessoa que estiver respondendo o formulário vai ter que carregar um arquivo para poder responder essa pergunta. Eu posso não especificar que tipo é de arquivo, então ele vai poder carregar uma imagem, um vídeo, um áudio, uma foto, enfim, um arquivo de Word, o que for, ou eu posso selecionar o que eu quero que me envie. Então, por exemplo, se eu quero que eles façam um desenho, eu teria que botar aqui na descrição, né? Que parte da história você mais gostou? Faça um desenho. Aí eu vou colocar que eu quero que eles possam mandar um desenho ou uma imagem, que daí é isso que os pais vão conseguir carregar para o professor receber através do formulário. Né? Eu posso querer também que ele grave um áudio me contando o que ele mais gostou. Então, eu vou selecionar áudio. Ou ainda, a família vai fazer um videozinho contando como foi. Tá? Então, aqui a gente pode tanto escolher o tipo de arquivo, aí é importante especificar na pergunta, né? Então, envie sua foto, ou envie seu vídeo mostrando o que você mais gostou. Ou, se não é necessário, né? Se para mim tanto faz ser um áudio, ser um desenho, ser um vídeo, eu não preciso daí selecionar. Eu também posso colocar o número máximo de arquivos, né? Então, se eu quero que só um por estudante é suficiente, eu vou selecionar um. Temos 5 ou 10. E aqui o tamanho máximo de arquivo que eu quero receber. Tá? E aí, como eu mostrei antes, eles vão visualizar dessa forma aqui. E aí, para eles, lá, tanto no celular quanto no computador, vai pedir se ele quer carregar, né, do próprio aparelho ou do drive. E aí ele vai escolher o videozinho, o áudio ou a foto que ele tirou para responder a pergunta da prof. Tá? Então, aqui é uma sugestão de formulário para a educação infantil, primeiro ano. E é um recurso que alguém colocou ali no chat, né? É um recurso que para as famílias é muito bom de trabalhar mesmo. Porque aqui, por exemplo, né, o pai vai ler para a criança vai dizer qual é a imagem,
é de fácil acesso, fácil compreensão, a gente consegue já enviar as respostas para os alunos, ter esse feedback, então é um recurso muito bom. Sobre o Google Apresentações, no último encontro eu fiquei devendo a questão do áudio, né? Eu passei para vocês, então, que a gente podia dar a sugestão de nós inserirmos áudios nos nossos slides, mas não consegui mostrar direitinho como fazia, que eu estava sem um arquivo de áudio no computador. Então, eu tenho uma sugestão também, quem quiser esse site aqui, ó, Online Audio Converter, é muito bom, bem simples de usar. Você vai gravar um áudio, por exemplo, no WhatsApp ou no gravador de voz do celular ou do computador. E se ele não for MP3 e WAV, que é o que o Google Apresentações aceita, você vai carregar esse arquivo aqui, vai selecionar esse formato que você gostaria que fosse feita a conversão do áudio, e quando estiver pronto vai aparecer para você fazer o download. Então, aqui vou abrir. Posso selecionar aqui um áudio qualquer, e aí eu vou selecionar que eu quero que ele seja MP3, que não é a versão original. E eu vou clicar em converter. Ele vai converter, e quando eu clicar em download, eu vou baixar esse áudio para o meu computador. Então, respondendo a pergunta, alguns profs, né, tem que ser, eu expliquei, tinha que ser compatível o áudio, então aqui fica uma sugestão de como converter o áudio para o modelo que a gente precisa, tá? E aí, só relembrando, então, a gente entra lá no Google Apresentações. Então, vamos fazer de conta aqui que eu tenho vários slides contando a história do João e Maria, e aí eu quero inserir o meu áudio, né, com a minha voz do professor contando a historinha. Então, a gente vem em inserir áudio. Esse áudio que você fizer a conversão, ou que você gravar, tem que estar salvo no seu Google Drive, ok? Aí você vai selecionar o áudio e ele vai criar, então, esse linkzinho aqui, ó, da caixinha de som, que normalmente a gente põe num cantinho. Para os pequenos, a gente pode até aumentar para ele ver que tem a caixinha ali de som e ele vai poder ouvir a voz do professor. Então, quando a gente for apresentar os slides para os estudantes, ou quando ele for assistir em casa, vai aparecer e ele vai ouvir. Era uma vez 2 irmãos muito alegres, chamados João e Maria. Então, aqui no caso é só um slide, mas se eu tivesse criado toda a historinha, a criança ia passar para o próximo slide, ia ver a próxima parte da história e eu ouvir a voz do prof contando, né? Ou ainda, como eu sugeri, a gente pode pôr imagens de ações que a gente quer que eles façam e colocar a nossa voz dizendo o que eles têm que fazer, explicando, né? Ou ainda, botar lá a cópia da atividade que ele recebeu, né, seja impresso ou que estava disponível no Google Sala de Aula, e a voz do professor falando, né? Por exemplo, este é o cabeçalho, vamos escrever o nosso nome. Então, a criança também poderia ir assistindo a apresentação e preenchendo as atividades físicas, né? Então, é uma outra sugestão. E hoje, então, como é o nosso último encontro, o nosso tempo é mais curto, eu trouxe para vocês, então, o Google Sites. Então, depois que vocês fizerem o login, a gente vem aqui nos Google Apps e selecionamos a opção Sites. Como todas as ferramentas Google, a gente vai ter aqui alguns modelos, a gente vai ter a opção de modelo, documento em branco, e vamos ter aqui na área de trabalho os itens, né, que a gente já elaborou previamente. Lembrando que eu posso selecionar aqueles que pertencem a mim ou aqueles que pertencem a qualquer pessoa. Eu, no caso, não recebi nenhum Google Site de ninguém, então aqui só tem os meus. Mas se algum colega tivesse me enviado ou algum aluno, eu conseguiria acessar aqui. O Google Site para os maiores, ele é interessante como ferramenta, talvez até para trabalhos de grupo, vocês vão ver conforme eu for mostrando.
E para os pequenos, talvez ele funcione um pouco melhor do que o Google Sala de Aula, no sentido de mostrar conteúdo para os estudantes, né? Então, vai estar tudo reunido em um único local. Então, eu vou mostrar aqui o do terceiro ano C que eu fiz de modelo. Uma coisa interessante do Google Sites é que tem um local onde a gente consegue ver como é que as pessoas vão visualizar o nosso site depois que a gente publicar o nosso material, tá? Então, aqui a ferramenta, como todas as ferramentas Google, no canto direito a gente vai ter a parte de edição do material, ok? Ele tem uma barra de ferramentas aqui superior bem mais simples, então é o desfazer, refazer, a questão de visualizar como fica, né? Depois que eu publicar, aqui vai ficar disponível o link do meu site, eu posso compartilhar com outras pessoas, e aqui tem algumas configurações básicas, tá? Então, o Google Sites é muito simples de montar, ele remete até a um Google Apresentações, com a diferença de que fica tudo na mesma página, ou a gente pode ir separando conforme os nossos temas. Então, eu vou abrir aqui como é que o aluno visualizaria o site, só para vocês verem como é bem interessante. Ó, então, a página inicial, né, que eu posso fazer uma descrição da minha turma, umas fotinhas dos alunos, por exemplo. Em atividades, criei ali tópicos, né, atividades de arte, atividades de tecnomídia. Em arte, quando o aluno entrar, vai ter a opção pinturas com tinta. Então, ele sabe que em pinturas com tinta vai ter os trabalhos de todo mundo, né, que fez o trabalho pinturas com tintas. Já lá em tecnomídias, eu coloquei uma playlist do YouTube sobre um assunto que nós estamos trabalhando. E o interessante também do Google Sites é que a gente pode visualizar como é que alguém veria o nosso site em um tablet. Observem que o tamanho é menor, então aqui já teria que ter uma rolagem, né? E no celular, que é uma dúvida que a gente tem muitas vezes do Google Sala de Aula. Como é que meu aluno vai visualizar? Será que vai ficar bom para ele? Então aqui a gente consegue testar como é que o estudante, né, ou enfim, vai visualizar tanto no telefone, quanto no tablet, quanto em um computador, um notebook. Ok? Então essa é a forma de visualização. Eu vou então começar um site novo para explicar para vocês as ferramentas e as possibilidades. Como eu falei, ele pode ser utilizado para a área 2 com vários propósitos. Por exemplo, o prof de ciências pode criar ali o seu site e nas páginas ele pode colocar os assuntos que estão sendo trabalhados. Ou ainda, os profs do quinto ano querem fazer um site de todo o quinto ano. Então, cada página vai ser de uma turma, mas vai ficar tudo centrado em um único site. É uma possibilidade também. Mas aqui hoje nós vamos pensar, então, nos pequenos, que foi várias profs pediram, né, na quarta-feira. Então, sempre que a gente inicia um novo Google Site, a gente pode já dar um título. Então, faz de conta que eu sou prof da turma de Educação Infantil 5B. E eu quero que o título da minha página seja... Turminha divertida. Porque a gente pode dar o título que a gente quiser. A gente pode escolher o tipo de cabeçalho. Então, aqui no caso está o banner. Somente título ele vai ficar reduzido. O banner grande é o dobro, né, da opção banner. E capa, que daí seria uma primeira página maior. Eu gosto dessa opção banner, porque ao mesmo tempo que aparece o título, já mostra que tem outras coisas abaixo. Obviamente, cada um vai escolher o que mais gosta, e se tiver dúvida de como vai ficar, pode voltar aqui no visualizar
e ver se ficou, né, como gostaria. Você também pode alterar a imagem de fundo. Então, a gente pode fazer um upload. Então, se eu tivesse, por exemplo, a foto da turminha, eu podia colocar como fundo, ou a gente pode selecionar uma imagem da nossa galeria, uma imagem através de um link do Google Drive, se eu tiver álbuns, né, que dá algumas sugestões de imagem, ou ainda posso pesquisar. Imagem. Apareceu tudo menos turmas da educação infantil, mas vamos pôr então turma da mão. E eu posso escolher um desenho. Meu Deus, gente. Escolher um da galeria. Mas a gente pode escolher uma figura. Aqui no pesquisar, muitas vezes ali eu digitei, por exemplo, Turma da Mônica, desenho, e não aparecem as figuras. Por quê? Porque tem a questão do uso de imagem. Então, provavelmente, as imagens da Turma da Mônica eu não posso usar, porque elas têm a questão da autoria, certo? Então, isso também é uma vantagem desse recurso, porque ele já evita que daqui a pouco a gente coloque uma imagem que exige permissão, né? Então, a gente não vai colocar nenhuma imagem que a gente esteja tendo problemas com direitos autorais, tá? Por isso que quando a gente pesquisa ali, ele já faz esse filtro. E aqui, ó, embaixo, se eu clico com o meu mouse, com o botão esquerdo, 2 vezes assim, vai abrir todas as opções que tem no canto direito da tela. Então, para eu inserir uma imagem, para eu inserir um upload de alguma coisa, para eu escolher do Drive, para eu incorporar um link da internet, ou se eu quiser colocar um texto, tá? Quando eu vou colocar a caixa de texto, tem vários layouts aqui, ó, de sugestões. Então, por exemplo, eu quero colocar uma figura e o texto. E aqui eu vou colocar o texto, boas-vindas. Olá, queridos estudantes, ou queridas crianças, queridos alunos. Enfim, pode escrever o texto que quiser. Quando eu estou digitando, observem que ele já me dá as opções de formatação do meu texto, né, que letra que eu vou querer, se eu quero negrito, itálico, justificado, centralizado, tá? Então, a gente já consegue editar ali o próprio texto. E aqui, então, se eu quisesse inserir uma imagem ou um vídeo do YouTube, por exemplo. Quero colocar aqui o Dia das Crianças. Pronto. E, obviamente, como todos os recursos, né, a gente pode aumentar, diminuir esse vídeo, diminuir o tamanho aqui do texto, todas essas opções. Nessa capa inicial, a gente pode colocar tudo o que a gente quiser. Provavelmente num site, nessa primeira capa, tem as informações principais, né? Então, a gente pode colocar aqui para que vai ser utilizada essa página, fotos da turma, coisas mais gerais, certo? Aqui a gente tem a opção, então, de páginas. Então, quando eu venho aqui em início, nas 3 bolinhas, eu posso adicionar uma subpágina. E aí, digamos que eu estou trabalhando com as crianças animais. Então, aqui no início, na tela inicial, vai aparecer a opção animais. Observem que aqui eu escolhi uma subpágina, ou seja, eles só vão conseguir visualizar o que está dentro deste assunto se eles vierem aqui na setinha. Se eu não quero que seja uma subpágina, eu quero que eles visualizem bem grande ali o assunto animais, eu vou vir aqui no sinal de mais para criar uma nova página.
Então, observem que aqui tem início e aqui tem animais. E aí, digamos que outro assunto que eu estou trabalhando são contos infantis. Eu também quero que apareça ali em cima. Né? O que a gente tem que cuidar quando a gente cria as páginas? Que se a gente for criar uma página para cada assunto, essa barrinha aqui de cima vai ficar sem espaço, certo? Então, de repente, animais é melhor como uma subcategoria dentro de ciências ou dentro de natureza, e daí lá eu vou colocar animais, plantas, outros assuntos que sejam relacionados. Então, tem que pensar, né, nessa questão da divisão das páginas. E como eu mostrei antes, então, se eu entrar em contos infantis e eu quiser fazer subpáginas, eu vou clicar nas 3 bolinhas e eu vou adicionar uma subpágina. Aí a primeira página que eu quero é Pinóquio, uma das histórias que eu vou trabalhar. A outra subpágina que eu vou trabalhar é João e Maria, e assim por diante. Então, todos os contos que eu for trabalhar vão estar aqui. Como é que o estudante visualiza tudo isso? Ele vai entrar na tela inicial, né, que é as boas-vindas, e aí ele quer vir em contos e ele quer ver João e Maria. Tá? Então, observem que o acesso ele é bem fácil. Então, o Google Sites é interessante também se eu quiser para os pequenos, o Google Sala de Aula, como eles nem sempre têm que postar atividades, não tem sempre uma devolutiva de atividade, talvez um Google Sites sobre alguns assuntos que eu estou trabalhando no momento seja mais interessante. Quando ele entrar ali em contos infantis, ele vai ter múltiplas opções, né? E aqui, então, também posso alterar a imagem e colocar, por exemplo, uma imagem de João e Maria, se é do meu interesse. E aqui, então, eu posso inserir vários recursos, ok? Esse aqui de incorporar é quando eu vou num site, escolho o vídeo que eu quero utilizar, e eu vou copiar o link. Então, se é um vídeo que eu já tenho o link pronto, eu vou escolher, eu quero este vídeo, copio o link. E aí, quando eu volto aqui no meu site e clico em incorporar, eu colo o link ali. Inserir. Mas eu não quero só deixar o vídeo do João e Maria. Eu quero que o meu estudante possa comentar o que ele achou, escrever alguma coisa. Então, eu vou inserir uma caixinha de texto. Colocar, gostaram da história? Que parte você mais gostou? Enfim, né? Posso colocar até a tarefa aqui. Grave um vídeo contando o que você mais gostou e envie para a sua professora pelo WhatsApp. Né? E depois a prof pode inserir os vídeos dos alunos aqui no Google Sites. Observem também que aqui no canto eu posso mudar o plano de fundo de cada sessão. Né? Altera mais quando a gente está trabalhando com texto. Eu posso duplicar essa sessão, então se tem um título, eu quero que tenha de novo o mesmo título. Okay? Então a gente consegue formatar tudo por aqui. E aqui em temas também eu posso alterar
cores, o fundo, posso escolher um modelo, né? Se não quiser colocar uma figura, quiser deixar uma coisa mais, de repente, para os maiores, né? Tão interessante a questão da figura, quero usar uma coisa mais básica, pode vir aqui. E no inserir, então, tem os diferentes layouts de texto. E aqui tem algumas coisas que a gente pode adicionar. A gente pode adicionar gráficos. Então, digamos lá que a prof de matemática, ou enfim, eles fizeram um trabalho sobre gráficos, montaram lá no Google Planilhas um gráfico. A gente vai poder procurar, né, o gráfico. Então, se eu sei que o gráfico está nesta planilha aqui, eu vou selecionar e ele vai inserir para mim só o gráfico. Observem que eu tentei abrir um arquivo que não tinha, ele me avisa que não tinha gráficos. Ah, nesse arquivo que eu selecionei tem esses dois. Qual que eu quero inserir? É este aqui. Eu vou clicar em adicionar e ele vai inserir o gráfico. Observem que segurando aqui na lateral, a gente consegue arrastar para também colocar as informações na ordem que a gente quiser, né? Quando tem aquela sequência. A gente pode inserir um formulário, então eu quero que ele preencha um formulário. Eu vou escolher entre os meus formulários qual que eu quero que ele preencha. Ah, esse aqui é da educação infantil. Então, vai aparecer para ele uma imagem aqui do formulário, ele vai clicar em preencher formulário e vai ter acesso ao formulário que o prof preparou. Então, aqui a gente também pode inserir planilhas, um Google Apresentações. Então, aquela historinha narrada que a gente tinha montado, eu não quero usar um vídeo do YouTube, eu preparei a minha apresentação ali com a minha voz contando a história para os meus alunos. Então, eu posso escolher esse meu arquivo e também inserir no meu Google Site. Textos, mapa, Google Agenda para os pequenos não é tão bom, mas para os maiores, daqui a pouco a gente prepara lá no Google Sala de Aula uma agenda para a turma, com a data dos trabalhos, eu quero postar aqui para eles visualizarem. Então, aqui a gente tem várias ferramentas. Vamos dar uma olhadinha como é que eles iriam visualizar. Por exemplo, o aluno que está olhando no celular. Ele entrou no site, ele sabe que na aula de hoje, então, ele tem que vir em contos infantis, João e Maria, que ele sabe que as atividades vão estar lá. Então, por exemplo, a prof que tem um grupo de WhatsApp, ela pode mandar, pessoal, nosso site está atualizado com a tarefa de hoje. Entre em contos infantis, João e Maria, e se divirta com as nossas atividades. Por que não, né? Então, ali, ó, tem o vídeo, aqui no caso esse gráfico não tem nada a ver, né, mas, enfim, só para mostrar. Tem a apresentação, se ele clicar em cima ele vai conseguir abrir. Tem o formulário, se ele clicar em preencher formulário, ele consegue responder. Então, fica um recurso bem legal, organizacional. Então, para aquelas turminhas menores, que a gente sabe que o WhatsApp acaba sendo o melhor meio de comunicação, o Google Sites é uma opção bem visual, porque aí, ao invés de você postar no grupo do WhatsApp o formulário, o vídeo, a apresentação dos slides, você vai lembrar eles que tem o site da turma e que lá estão as atividades e onde encontrar, ok? Obviamente, os pequenos ainda assim vão precisar da ajuda de um adulto. A gente pode compartilhar com outras pessoas. E aqui, ó, a mesma coisa, se eu quero que seja só leitor ou se eu quero que edite os meus arquivos, né, do Google Sites. O Google Sites vai ser atualizado conforme a gente vai postando coisas, certo? Então, eu não preciso montar todo ele antes de publicar. Eu posso ir inserindo e vai agregando no meu Google Sites. Então, a gente vai vir aqui em publicar,
que é bem importante esse momento. Aqui ele dá uma sugestão, né, de título, você poderia criar outro, e aí tem essa opção bem importante. Quem pode ver meu site? A gente clica em gerenciar. Aqui eu posso adicionar um grupo de pessoas ou pessoas, no caso, os nossos alunos, o e-mail dos nossos alunos, tá? Ou ainda, qualquer pessoa deste domínio vai poder ver o nosso site, tá? A gente também pode notificar os nossos leitores, então enviar um e-mail para as pessoas com a permissão de que elas podem ver o que foi publicado. Se eu não colocar isso, ninguém vai receber nada, daí eu vou ter que passar o link. Então, essa é uma outra forma de fazer. E eu vou clicar em publicar. Aí sim, ó, agora eu tenho um link do site publicado. Eu consigo copiar esse link, enviar por e-mail, postar no Google Classroom, Google Sala de Aula, mandar no WhatsApp. E aí o estudante vai poder explorar o site que a gente montou. Turminha divertida, contos infantis, animais. O Google Sites também é interessante, porque como eu posso delimitar que sejam somente as pessoas que têm acesso ao link, que podem acessar o meu site, eu consigo, né, além de filtrar quem vê, garantir a privacidade dos meus alunos, se eu quiser publicar, por exemplo, fotos dos estudantes, tá? Então, ó, aqui também tem o histórico de versões, caso eu apaguei uma coisa que eu queria manter. Se eu quiser copiar esse site, porque eu tenho duas turmas de escolas diferentes, então as atividades são muito parecidas, mas os trabalhos dos alunos são diferentes, a gente pode duplicar, ok? Então, é importante a gente estar atento quando a gente faz isso, tá? A gente pode cancelar a publicação, né? Publiquei, terminei o ano, quero cancelar a publicação porque eu não vou mais utilizar. É possível. A gente pode ver como ele fica depois de pronto, analisar alterações, publicar e configurações de publicação, né? Que daí a gente vai só garantir que se eu compartilhei com outras pessoas, se eu quero ou não que elas editem antes de eu publicar. Então, deixa eu dar uma olhadinha se vocês têm perguntas. Ah, tem algumas dúvidas. Vamos lá. Ali perguntaram sobre a questão do arraste. Eu vou compartilhar a tela de novo, então, para poder mostrar. Mas como eu falei, hoje eu trouxe mais para os anos iniciais, porque foi uma coisa que vocês perguntaram muito, e também a gente sabe que fica mais acessível para eles. Eu vi que alguém comentou, né? Porque o Google Classroom tem o mural, tem a parte das atividades, tem a parte das pessoas. Se os pais não sabem mexer muito bem, fica mais difícil. E ali no Google Sites, a própria criança já consegue mexer, visualizar, clicar sozinha, né? Se forem vídeos, se forem apresentações, vai abrindo para ela mexer. Então, torna para os pequenos bem mais intuitivo. Ali na tela inicial, que alguém perguntou sobre
dar um minutinho para a Lu compartilhar minha tela, mas alguém perguntou sobre se é possível inserir um vídeo de boas-vindas em vez do texto, né? Nessa parte superior, bem de cima, onde aborda, deixa eu vir aqui na tela inicial. Nessa parte aqui da borda, tá? É possível só inserir a imagem, ou aqui no lugar do texto, ó, se a gente clicar, a gente consegue inserir um link. Então, se de repente você tiver... deixa eu até ver se esse link a gente consegue, se fica o vídeo ou se fica... Nunca testei, uma boa pergunta. Ó, aqui só dá para inserir texto mesmo, tá, gente? Então, se eu não quero colocar um nome, eu posso colocar, de repente, a imagem da turma. Nessa parte de baixo, sim. Se ao invés de escrever olá, estudantes, eu vou apagar, e aqui, em vez do vídeo da turma da Mônica, eu quero inserir um vídeo meu, né, que eu fiz, dando as boas-vindas para os alunos, dizendo o que nós vamos fazer aqui. A gente pode vir aqui em fazer upload, ou entrar no Google Drive, se você tem esse arquivo lá, e baixar daí o vídeo que você quer, tá? Então, nessa parte bem superior, não é possível inserir vídeos, mas logo aqui abaixo, sim. Aí, talvez, quando você for montar o cabeçalho, você pode escolher essa opção aqui, é somente título. Aqui, no caso, não tem nenhum porque eu apaguei, né? Mas... deixa eu colocar o banner e inserir um texto. Então, se eu definir o somente título, vai ficar uma linha bem fininha com o título, e aí o meu vídeo já vai aparecer, assim, mais presente na tela inicial, tá? Outra pergunta, para arrastar a atividade. Então, vamos entrar aqui em contos infantis. No canto esquerdo, ó, tô vendo que tem umas bolinhas, aparecem essas flechinhas cruzadas. Quando eu seleciono com o mouse, eu consigo arrastar, tá? Então, é aqui nesse ladinho. Ó, eu quero vir aqui no texto, eu quero botar para baixo. Seguro e arrasto. Ok? Então, é aqui nesse recurso. Tá. Ali, a questão da parte de cima não ter o vídeo, talvez, eu imagino que você tinha essa ideia para nomear as sessões, né, porque com o vídeo ia ficar mais fácil da criança, mas aí, de repente, no primeiro momento, possa testar com a imagem, né, ver o que eles vão conseguir mexer. Dúvidas? Alguém perguntou sobre... deixa eu ver... se vão estar no portal. Então, na verdade, assim, eu estou produzindo tutoriais das ferramentas, então, na verdade, vai ter um tutorial do Google Sites que vai mostrar, né? Clica aqui você põe o título, aqui você arrasta, aqui você insere o vídeo, coisas mais nesse sentido, tá? Essas dicas, assim, de como montar, enfim, vai ter alguma coisa, né, da disposição, mas um pouco também tem a ver com a metodologia de cada prof, tá? Então, vai ter os tutoriais, assim, mais do uso da ferramenta, onde eu encontro cada coisa, onde é que eu mudo o layout, insiro, mudo letra, mais nesse sentido, tá? Mas acredito que com isso já dá para ter várias ideias. E imagino que os profs da educação infantil que estavam assistindo essa semana, que estavam falando, mas não consigo imaginar para os pequenos, talvez agora tenha clareado um pouco. Tá? Mais alguém tem alguma pergunta sobre o Google Sites em específico? Eu acho que é uma coisa bem interessante, é uma coisa que dá para fazer com todas as turmas, dos pequenos até os grandes. Daqui a pouco, se os profs, né,
Fica até como sugestão os profs do EJA, os profs da TA, talvez como uma forma de trabalhar de maneira mais interdisciplinar, possa ser usando um Google Site, mostrando que os alunos estão relacionados, então eu jogo ali um tema e cada prof vai inserir alguma coisa dentro da sua disciplina que tem a ver com isso, né? Então é bem importante. Sim, a pergunta sobre o armazenamento. Uma coisa que você poderia fazer é, aqui quando você for criar as páginas, ao invés de você nomear contos infantis, animais, você pode criar uma página nova, botar semana 2 a 6 do 11. Né? Deve ficar ali, que é aquela semana ali. Aí, dentro de semana 2 a 6 do 11, eu vou vir aqui nas 3 bolinhas e eu vou colocar, adicionar uma subpágina. E daí eu posso colocar dia 2 do 11. No caso, é um feriado, né? Não iria ter uma... O prof não colocaria uma atividade nesse dia, mas daqui a pouco pode ser até um vídeo explicando por que é feriado nesse dia. 3 do 11 e assim por diante, né? Então, eu posso fazer o primeiro dia, o segundo dia, e aí o aluno, quando ele for entrar, ele vai visualizar ali em cima, ele sabe que ele está na semana 2 a 6, e aí ele sabe que hoje é dia 3, por exemplo, e aí ele vai entrar no dia 3 para ver as atividades daquele dia. Né? Então, se naquele dia é só um formulário, ou é um vídeo para depois responder o formulário, ou é uma apresentação de slides, ele vai assistir mais um vídeo, vai ter que postar uma foto, a gente consegue fazer isso, tá? A única coisa que a gente não consegue fazer é que os alunos insiram coisas num primeiro momento. Claro, se você compartilhar para ele como editor, sim. Por isso que eu disse que lá na área 2, ou com os maiores, a gente pode usar o Google Sites como uma atividade de grupo. Né? Eu faço um grupo lá dos alunos, por exemplo, do Mais Alfa. E aí a gente tem o nosso site e eu mando tarefinhas e eles postam ali como é que eles fizeram, né? Uma foto do caderno, um quebra-cabeça que eles montaram. Então, eles poderiam inserir. Mas aqui, como é uma turma toda e eles são pequenos, a gente não vai deixar que eles editem. Então, se, por exemplo, a tarefa era enviar para a sua professora uma foto do seu desenho, é legal depois que a prof volte aqui no dia 3, que era essa tarefa, e poste as fotos. Ou faça uma sessão só fotos e nomeie quais foram as atividades. Tá? Acho que eu respondi a pergunta, talvez? E aí, óbvio, né? Daqui a pouco, se eu não quero mais, vai ficar muita informação, eu posso ocultar da navegação essa informação. Tá? Então, não quero mais que apareça. Eu vou ocultar. E aí, isso aqui não vai estar aparecendo. Né? Daí eu vou estar arquivando aquele material. Já fizemos aquela semana, a professora arquiva. E aí libera só a semana seguinte. Ou se a prof quiser organizar o mês de novembro, tem 4 semanas, ela já vai botar lá, semana 2 a 6, 9 a tal dia, enfim. E aí, depois que terminou novembro, ela arquiva novembro e começa um novo mês. Tá? Só aqui, ó, uma coisa, vamos mostrar na navegação. Quando a gente bloqueia uma sessão inteira, eu tenho que daí, cada subpágina, eu tenho que desbloquear. Certo? Então, se na semana ele tivesse os 5 dias da semana e eu bloqueei o tópico inteiro semana, ele vai ficar todo bloqueado. Aí, se eu quiser desbloquear para que o aluno enxergue no site, eu vou ter que liberar um por um, tá? E vem publicar para atualizar meu site. Então, toda vez que vocês acrescentarem informações, vocês vão em publicar e ele vai atualizar. Tá? Observem que agora não apareceu mais aquela caixinha de configurações. Por quê? Porque eu já fiz isso uma vez. Então, agora eu estou só atualizando. Então, toda vez que eu atualizo,
eu clico em publicar. Observem que agora apareceu a nova informação. Quando eu venho aqui e clico, então, com o direito, com o botão esquerdo do mouse, eu consigo fazer o upload de arquivos. Então, se eu vier aqui, deixa eu pensar onde é que eu tenho materiais. Eu posso inserir uma imagem. Se eu quiser inserir um documento, daí eu tenho que vir aqui na inserir. Eu posso ter esse PDF lá no meu Drive, aí eu seleciono por aqui, ok? Então, eu venho aqui no Drive e seleciono o PDF que eu salvei, tá? Aqui em Drive. Então, observem como é tudo interligado. Então, é muito importante quando eu monto um material, seja um PDF, seja uma apresentação, que eu jogue, que eu já use o Google Ferramentas, né, os aplicativos do Google, porque vai ficar tudo salvo no meu Drive. E aí, quando eu quero montar as coisas, eu vou clicar em Drive e vou selecionar o que eu quiser. Mais alguma dúvida, pessoal? Estamos chegando ao final do nosso horário. A Lu vai compartilhar conosco ali no chat um e-mail para que vocês enviem dúvidas, perguntas. Os tutoriais, a princípio, nós vamos começar a liberar na semana que vem. Não estão todos prontos ainda, mas, como eu falei, é bem de uso da ferramenta. E é muito importante agora que os profs tirem um tempo, até por isso as lives a gente fez todas na mesma semana, porque a nossa ideia era justamente que o professor visse as lives, tivesse uma noção das ferramentas e utilizasse agora o mês de novembro e dezembro para mexer nas ferramentas, conhecer um pouco mais, ver as dúvidas. Tá? Então, vocês vão, já publicaram ali para nós, né, eventos@edu.caxias, enfim, para vocês enviarem, então, perguntas, dúvidas que vocês tenham, preferencialmente até segunda, terça-feira, para que a gente possa tentar incluir nos tutoriais dúvidas mais específicas que vocês possam ter, mas acredito que os tutoriais estão bem passo a passo, então abre o vídeo do tutorial num computador ou no celular e vai mexendo no computador ao mesmo tempo, acho que é uma dinâmica que vai funcionar bem. Sobre os usuários dos professores, que vocês devem ter recebido já das direções, a informação que tem um novo usuário. Tá? Então, o Ricardo, visando a questão organizacional e praticidade também dos e-mails, foi pensado, então, que aquela proposta original, né, que tinha sigla, enfim, uma numeração, não seria muito prática no caso, eu quero compartilhar meu Google Sites com uma prof lá da outra escola. Como é que eu vou saber aquele número, né, da prof, a não ser que ela me passe o e-mail, se eu quiser mandar um e-mail perguntando alguma coisa. Então, por isso que foi feita a alteração para ser por nome, ok? Isso vai tornar as comunicações internas também mais práticas. E também para ficar um padrão similar ao do aluno, tá? Então, inicialmente, do aluno ia ser aquele número bem grande lá de registro dele, e, na verdade, agora vai ter um padrão, então, com nome, sobrenome, enfim, que o Ricardo está preparando para nós também, o manual do aluno, e aí esse padrão vai nos permitir que fique até mais intuitivo, né? Preciso procurar um aluno e eu não lembro o e-mail dele, mas eu tenho aqui a minha lista de chamada. Então, isso vai fazer com que eu consiga enviar esses e-mails ou acrescentar eles nas salas, ou enfim, com muito mais facilidade. Sobre o e-mail antigo, o que nós vamos fazer, na verdade? Vocês podem continuar usando ele agora, né? No caso, se estava testando com arquivos, e hoje eu e o Ricardo nós vamos fazer um teste, porque quando ele for apagar esses e-mails do professor, ele pergunta para quem que a gente gostaria de transferir os arquivos. Então, hoje ele vai apagar o meu e-mail PR e vai tentar transferir todos os arquivos que eu elaborei para o meu e-mail novo. Então, a gente tem essa ideia de transferir o que vocês já produziram. Na dúvida, não custa quem criou algum arquivo, alguma coisa,
compartilhar com o seu novo e-mail. Mas a ideia é que todo mundo já comece a migrar para este novo e-mail. Tá? A gente sabe que muitas pessoas já tinham acessado a primeira versão, mas eu acredito que é melhor a gente fazer essa alteração agora, que estamos no início, que daí fica muito mais prático, né? Depois a gente vai ter no nosso Drive informações, trabalhos dos alunos. Então, nesse primeiro momento, a gente ainda não está lidando com isso, então fica mais fácil. Bom, pessoal, acho que era isso. Vou dar um minutinho para ver se alguém tem mais alguma pergunta, porque como tem um atraso entre o que vocês enxergam e o que eu estou falando, às vezes vem um pouquinho depois. Se quiserem mandar o que vocês acharam das lives, se foi produtivo, se foi interessante. Não sei se a forma que eu expliquei as ferramentas foi prático, vocês conseguiram entender bem. Se quiserem me dar esse feedback, eu agradeço. Respondendo a pergunta ali do chat, sim, foi enviado, na verdade, é que não é enviado o usuário do prof, é enviado um manual, e aí por este manual você consegue saber qual é o seu e-mail. Então, dei uma perguntadinha, de repente, nos grupos das escolas, porque já foi liberado. Então tá, pessoal, agradeço muito a participação, as perguntas, espero ali que as profs da educação infantil, anos iniciais, que na quarta-feira estavam me cobrando, né? Ah, mas como é que faz que hoje eu tenha trazido algumas dicas, algumas sugestões que vocês possam ocupar. No município estou na coordenação da escola, mas sou prof de área 1, então hoje tentei focar um pouquinho mais nos recursos para que vocês pudessem utilizar, e ali, então, foi compartilhado o e-mail, quem quiser mandar dúvidas, sugestões, ou até um feedback, né, de como foi esse momento de formação, que isso é bem importante para nós, né, na secretaria, mas também para mim, enquanto profissional, que nunca tinha tido essa experiência, então, de formação para os professores da rede municipal, e muito menos de ferramentas tecnológicas. Então, espero que tenha sido do agrado de todos, que tenha sido proveitoso, e lembrar, então, que o Google, né, essa migração, esse domínio, ele tem como objetivo principal ser uma ferramenta a mais. Nós sabemos que não é a única ferramenta, que tem alunos que não têm acesso, que tem alunos que talvez tenham acesso, mas não têm o equipamento correto para o uso, tem alunos que não têm alguém que auxilie em casa a fazer todos esses processos. Então, a gente sabe que é uma caminhada, mas é uma caminhada que a gente sabe que vai continuar no ano que vem, e que talvez para muitos alunos seja uma coisa, né, interessante, que eles acessem, que eles gostem, e que o professor também goste. Então, o objetivo também dessas lives era mostrar que são ferramentas simples. Sim, elas vão exigir que a gente pare, tire um tempinho para manusear, mexer, conhecer, mas que elas são bem intuitivas, elas se conectam entre si. Então, o objetivo também é trazer praticidade para os professores. Tá? Agradeço muito, muito essa oportunidade, agradeço também à secretaria pelo convite, e a todos os meus colegas, então, que participaram das lives, comentaram e enviaram perguntas e seu feedback, tá bom? Um ótimo final de semana para todos, e não esqueçam de mandar, então, no e-mail as dúvidas, os comentários de vocês, tá bom? Muito, muito obrigada.